Fala galera, estamos de volta aí para dar continuidade ao VEDA, esse desafio de postar vídeos todos os dias no mês de abril. Hoje é dia 17 e hoje eu vou atender a uma sugestão que foi dada no vídeo anterior, no vídeo de ontem, que eu gravei sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. A Priscila Leite comentou o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó. Se puder, fale sobre excesso punível, suas dicas são ótimas. Muito obrigado, Priscila, muito obrigado pelo elogio, muito obrigado pela sugestão e vamos falar rapidamente sobre excesso punível e, além disso, vamos resolver algumas questões para fixar esse conteúdo, para ver se você pegou bem aqui e como isso pode aparecer eventualmente numa prova. Vem aqui comigo. Para falar de excesso punível, você tem que conhecer a redação do artigo 23 do Código Penal. No artigo 23, você encontra aqui, ó, nessa primeira parte, a questão que toca à exclusão da ilicitude. Diz o Código Penal que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito. Essas situações aqui são conhecidas, então, como permissões, justificantes, causas excludentes da ilicitude, discriminantes, causas excludentes da antijuridicidade. Tudo isso que eu falei para você são sinônimos para tratar dessas situações aqui que eliminam a responsabilidade penal, porque afasta a ilicitude. E aí quando a gente tem aquela conceituação analítica de crime como fato típico, ilícito, culpável, você elimina a ilicitude e por via de consequência a responsabilidade penal nessas quatro situações. Seja pelo estado de necessidade, quando você tem uma situação de perigo e o agente sacrifica um bem para salvaguardar outro. Quando você tem a situação da legítima defesa, quando o agente então repele uma injusta agressão, você tem a situação do estrito cumprimento de dever legal, que é uma obrigação imposta por lei, geralmente aqui a gente está trabalhando com servidores públicos, e também o exercício regular de direito, quando você tem uma permissão dada pelo direito. Então são situações justificantes. Acontece que o Código Penal, ali no parágrafo único, coloca a questão do excesso. Por quê? Pode ser que em alguma dessas situações você ultrapasse os limites da barreira da justificação. E aí vai ter responsabilidade penal. Uma responsabilidade penal que pode decorrer a título de dolo, se você tem o compromisso mesmo de se exceder, ou a título de culpa, se por exemplo você quebra o dever de cuidado, tá bem? Inobservando o dever de cuidado, seja por negligência ou imprudência, você tem responsabilidade penal. Gente, então isso aparece aqui, ó, no parágrafo único. Então você encontra o excesso punível e o parágrafo único diz que o agente, em qualquer das situações deste artigo, então em qualquer dessas situações, ele responde por excesso doloso ou culposo, tá bem? Então vamos imaginar, o sujeito foi repelir uma agressão injusta. Beleza, estava atuando em legítima defesa. No entanto, ele extrapola os meios moderados. Aí nesse caso pode haver responsabilidade penal. Entendeu? O sujeito, quando ele vai ali cumprir uma obrigação imposta por lei, além de cumprir, ele acaba se excedendo. Aí nesse caso você tem o quê? Responsabilidade penal que pode decorrer a título de dolo ou culpa. Em qualquer uma dessas situações aqui, beleza? Seja legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. Vamos resolver algumas questões acerca desse assunto para você ver como isso aparece na hora da prova? Vem aqui comigo, ó. Primeira questão na sua tela. Segundo a doutrina majoritária, em apenas uma das causas de exclusão de ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal Brasileiro, a legítima defesa, pode ocorrer excesso doloso. Errado, pessoal, errado. Em todas elas, nós podemos ver o excesso doloso ou culposo, inclusive, tá bem? Lembra então que a responsabilidade aqui por se exceder pode decorrer a título de dolo, se eu tenho compromisso de me exceder, então, ou pela inobservância de um dever de cuidado. Aí você tem a culpa. Vamos lá, próxima questão. Acerca da antijuridicidade e as causas de exclusão no direito penal, julgue o item subsequente. Segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso quando da análise das excludentes de ilicitude será punido apenas se o tiver cometido dolosamente. Opa, errado! Por quê? Porque o excesso cabe
tanto a título de dolo como a título de culpa. Questão simples, fácil, depois do que eu já contei para você, não é mesmo? Vamos lá. Próxima questão. Não será punível o excesso de legítima defesa se a pessoa usar energia exagerada para repelir uma agressão atual ou iminente, porque em tais casos não se pode exigir do homem médio agir moderadamente quando tomado por violenta emoção. Completamente errado. Será punido, sim, se ele violar aqui um dos requisitos que devem ser observados na legítima defesa, como é o caso da reação moderada, entendeu? Eu tenho que reagir me valendo dos meios que eu tenho à disposição e moderadamente. Excedendo-se, nasce a responsabilidade penal. Tudo bem? Beleza? Próxima questão aí na tela, acerca desse conteúdo. Considere que um estuprador, no momento da consumação do delito, tenha sido agredido pela vítima que antes tentara subjugar. A vítima, então, de posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor, mas pensando ainda estar sob o influxo do ataque, prossegue na reação, infligindo-lhe graves ferimentos. Nessa situação, não é cabível ao estuprador invocar a legítima defesa em relação à vítima da tentativa de estupro, porquanto aquele que deu causa aos acontecimentos não pode valer-se da excludente, mesmo contra o excesso. E aí, questão certa ou questão errada? Toma muito cuidado, tá? Porque essa questão, ela tá errada. Essa questão, ela está errada. Tome muito cuidado, porque o examinador aqui, propositalmente, ele colocou um estuprador, exatamente para você pensar, bom, se esse cara é um estuprador, então ele não pode invocar uma legítima defesa se a vítima se exceder. Mas isso está errado, tá bem? Isso aqui é feito de maneira proposital para você perder uma questão dessa na hora da prova. Gente, isso aqui é um típico exemplo de legítima defesa sucessiva. Inclusive, acerca da legítima defesa, a gente tem uma aula super completa aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui para você acessá-la depois dessa aula, tá bem? Vai lá, assiste a aula de legítima defesa que ela tá super completa. E, inclusive, eu falo dessa situação de legítima defesa sucessiva. Então, perceba, se a vítima aqui, ao reagir, se excede, isso habilita o agressor inicial a reagir em cima da agressão da vítima. Então, isso é uma situação que é perfeitamente possível de ocorrer. Então, o item, ele está errado exatamente porque no momento que a vítima se excede, isso habilita que o estuprador invoque a legítima defesa. E o enunciado fala que não é cabível legítima defesa nesse caso. Portanto, questão errada. Beleza? Bom, com isso, pessoal, a gente fecha essa rápida revisão acerca do excesso punível. Deixa seu comentário, deixa sua sugestão aí para as próximas aulas. Esmaga um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e também me acompanha nas outras redes sociais. Aqui embaixo você encontra o meu canal do Telegram. Entra lá, tem muito conteúdo legal que eu posto todos os dias para os meus alunos que me acompanham lá. Me segue também lá no Instagram. Todo dia a gente está postando aí conteúdo, né? Para o Instagram também. Um forte abraço e eu te vejo amanhã na nossa próxima aula.